Salve, meus queridos irmãos, bom dia a todos que estão me ouvindo, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Vamos a mais um Evangelho para alimentar a nossa alma, para poder vivermos mais em paz, harmonia, calma, equilíbrio, tranquilidade, com sabedoria, né? Então vamos lá. O sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando apresentares tua oferenda no altar, te lembrares de que teu irmão tem qualquer coisa contra ti, deixa a tua oferenda ao pé do altar e vai antes reconciliar-te com teu irmão. Depois volta para oferecê-la. São Mateus. Quando Jesus diz, vai reconciliar-te com teu irmão, antes de apresentar tua oferenda no altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é aquele de seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, Ele próprio deve ter perdoado, e que, se tiver algo contra um de seus irmãos, deve tê-lo reparado. Só então sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração livre de todo mau pensamento. Ele materializou esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Devia conformar suas palavras ao uso da época. O cristão não oferece dons materiais. Ele espiritualizou o sacrifício, mas o preceito adquiriu ainda mais força, pois ofereces a sua alma a Deus, e essa alma deve ser purificada. Entretanto, no templo do Senhor, deve deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Só então sua oração será levada pelos anjos ao pés do Eterno. Aí está o que Jesus ensina por estas palavras: deixar tua oferenda aos pés do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, se quiseres ser agradável ao Senhor. Então, esse evangelho é pequeno, né, meus irmãos, mas também fala muito. Nos diz muito, né? Então, colocar a nossa alma aos pés do Senhor pura e limpa, sem receio, sem nenhum ressentimento. Por quê? Se a gente vai, digamos assim, a gente vai à missa, eu estou com raiva do meu vizinho, eu estou com raiva do meu irmão, do meu pai, eu vou na missa rezar para a gente, eu vou à missa. Mas entra lá na igreja e fica lá, pensando nas brigas que teve dentro de casa, ou que teve com o vizinho, ou que teve com alguém, desejando até mal para ele, e depois vai lá no altar comungar, receber a hóstia consagrada, que significa o corpo de Jesus. Então, como que aquela pessoa pode esperar ser atendida em seus pedidos? Você chega lá, pede que Deus abençoe ela, a família dela, mas que destrói o seu inimigo. Que tem gente que pede assim, destrói meu inimigo, que ele morra, desejando tudo coisa que é ruim para ele. Como espera ser atendida? Porque todo pensamento que a gente lança sobre uma pessoa, seja de amor, de carinho, de raiva ou de ódio, ele retorna de onde veio. Ele retorna para nós. Então, quem vai fazer oferenda no altar com o coração cheio de raiva, vai voltar para ele, vai ficar mais cheio de raiva, mais nervoso e vai ficar doente. Vai ficar doente porque ele mesmo está semeando a semente de pensamentos ruins. Quer dizer que o coração dele está escuro, sua alma, sua mente está escura, porque é só maus pensamentos, maus pensamentos. Então, por isso que Jesus nos pede, antes de altar, fazer uma oferenda. Por que ele fala oferenda? Porque antigamente os judeus tinham o costume de fazer oferendas no altar para agradar a Deus. Eles achavam naquela época
porque oferecendo um cordeiro, flores, frutos, que eles estavam agradando a Deus. Só que não era isso que Deus queria. A oferenda que Deus queria era um coração limpo, cheio de amor, cheio de carinho. Por isso que Jesus nos fala, quando for pôr sua oferenda no altar, primeiro vai reconciliar-te com o teu irmão. Então, se eu tenho que ir à missa hoje, um templo evangélico, ou uma casa espírita, qualquer religião que eu tenha, eu devo primeiro analisar meus pensamentos, meu sentimento, e se eu ofendi alguém, vou lá, você me desculpa, eu fui mal com você, me perdoa, pede desculpa, e se for perdoar alguém, perdoa aquela pessoa, porque assim quando você for a um desses templos, você vai estar com o coração leve, tranquila, porque se você deixou fora, perdoou, tirou os ressentimentos, jogou esse sentimento tudo fora. Sua alma está leve, sua mente está leve. Então, quando você for estar diante do altar do Senhor, o que você vai estar oferecendo? Uma alma limpa, com mente limpa, se entregando ali completamente nas mãos de Deus, pedindo as suas bênçãos, as suas graças, que abençoe aquele a quem você ofendeu, e que abençoe aquele a quem você acabou de perdoar, porque nós também precisamos ser perdoados. Aí se você vai lá assim com o coração limpo, se perdoando, sem nenhum ressentimento e pedindo bem para aquele que o persegue, é isso que Deus quer, que Ele espera de nós, porque nós todos somos irmãos. Nós todos somos irmãos e o nosso planeta é uma casa só. O planeta Terra é uma casa só, dividida em vários quartos. Então a gente não precisa pensar assim, Deus não está vendo o que eu estou fazendo, porque Ele está. E Ele está. Ele não nos cobra, mas a nossa consciência que nos faz sentir dentro de nosso coração que nós ofendemos um irmão, que nós humilhamos um irmão, essa consciência vai nos cobrar. O que você fez com seu irmão? Você o humilhou, você o pisoteou sobre ele te pediu perdão, você não perdoou. Então, a gente estar com a consciência tranquila é a melhor forma da gente sentir aqui no coração e no pensamento que a nossa consciência está leve, que a gente está bem conosco mesmo, com Deus e com os nossos irmãos. Por isso, por isso que Jesus fala, aí está o que Jesus ensina por estas palavras, deixe tua oferenda aos pés do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, se quiseres ser agradável a Deus. O sacrifício do Espírito é de limpar o coração. Limpar o coração na comunhão com Deus. Na comunhão com Deus verdadeiro, Deus que vive aqui dentro de nós, que está em todo lugar. E assim como está dentro de nós, está dentro dos nossos irmãos. Assim como nós erramos, nossos irmãos também vão errar. Então a gente não precisa se sentir melhor do que o outro, pensar, eu sou melhor do que ele porque eu erro menos. Olha lá quanta coisa que ele faz de errado. A gente não tem que estar analisando o que um faz, o que o outro faz, não. Temos que viver em paz com nossa consciência. É isso que nos torna felizes. Então, a tarefa mais difícil da reencarnação, mais desafiadora, é reconciliar com aqueles que tanto nos fez sofrer, com aqueles que nos perseguem, né? Às vezes a pessoa está na terra, tem um que pega no pé dele anos e anos e anos, perturbando a vida, ameaçando. Então, para quem tem que perdoar isso, é a tarefa mais difícil. Ele pensa, como é que eu vou perdoar? Ele não me dá sossego hora nenhuma. Já teve gente que falou isso comigo. Não, não tem como perdoar, não. A pessoa não me dá sossego, pega no meu pé, atrapalha a minha vida. Como é que eu vou perdoar? É porque essa pessoa ainda está olhando só para si, né? Enquanto a gente olhar só para dentro da gente, não olhar em volta ao nosso redor, e procurar compreender o porquê que aquele irmão está fazendo isso, e talvez tentar uma conversa de reconciliação, mesmo não tiver uma conversa, só de eu não desejar o mal para aquele irmão, eu já posso me considerar em paz com a minha consciência. É ele que está me perseguindo. Às vezes a pessoa nem fez nada, né? Para o outro estar pegando o pé. Mas como nós nascemos e morremos várias vezes,
aquela outra pessoa, no íntimo, sente alguma coisa de vida passada, que a gente perseguiu ela em vida passada. Pode ser isso e pode ser coisa desta vida. Então, devemos procurar estudar para compreender o que se passa dentro de nós, o que se passa ao nosso redor, principalmente com aquelas pessoas que convivem conosco dentro de nossa casa. Então, quando a gente repara bem, a gente vai ver se um está muito calado, meio triste, o que está acontecendo. Às vezes ele só está querendo pensar bastante. Mas às vezes pode ter uma dor muito grande naquele coração que a pessoa procurou esconder muito tempo. Então devemos prestar atenção às pessoas que estão à nossa volta, porque pode estar sofrendo muito, precisando de socorro e a gente não está nem percebendo. Então, nós podemos ter, né, nessas tarefas mais difíceis de perdoar, aquele irmão que pega no nosso pé, que vive debaixo do mesmo teto, ou aquela irmã, ou aquele marido, ou aquele esposo, ou aquele filho, ou aquela filha. Às vezes são maus entendidos de vida passada, né? Pessoas com quem a gente entendeu muito e talvez fizemos sofrer, ou talvez outra pessoa nos fez sofrer, e vamos viver debaixo do mesmo teto. Às vezes a pessoa pensa que o inimigo está lá atrás do monte, querendo te prejudicar, e às vezes o inimigo está dentro de casa. Pode ser uma visita, um vizinho, chega ali sorrindo, mostrando que os dentes lindos, te desejando felicidade, te desejando paz, mas por dentro torcendo para que você caia, torcendo, planejando te derrubar. Então, é difícil a gente reconciliar com o inimigo? Não é quando a gente já tem Jesus no coração. Quando a gente já tem Jesus no coração, mesmo que aí você vai lá e peça desculpa que ele não quis te perdoar, mas você já fez a sua parte. Você pode perdoá-lo no pensamento e ficar tranquilo. Agora, se ele chegar e pedir perdão, vamos perdoar. Para quando esse altar aqui, não quer dizer exatamente o altar do templo das igrejas, o altar do nosso coração. O altar de Deus é aqui, ó, na nossa alma. Então, é nesse altar que deve ter paz e harmonia. É nesse altar que nós devemos colocar flores e não colocar lixo. Se eu ofendi alguém, talvez na hora eu não tenha percebido que tenha ofendido com algumas palavras, mas depois no pensar, eu raciocinar e pensar, nossa, eu ofendi aquela pessoa, deixa eu lá consertar o meu erro agora, porque daqui meia hora, amanhã pode ser tarde. Então eu vou lá, eu peço desculpa, reconheço o meu erro e conserto o meu erro. Se eu inventei uma fofoca daquela pessoa e depois eu me arrependo, eu devo consertar em cada pessoa em quem eu fiz a fofoca e falar a verdade. Isso é estar com o coração limpo diante do altar do Senhor. Porque como seres humanos, todos nós ainda vamos errar. Mas um dia todos nós vamos chegar a Deus. Então vamos fazer isso hoje, sem deixar para amanhã. Vamos deixar o altar da nossa alma limpo, né? Então o sacrifício que mais agrada a Deus é a gente reconciliar com nossos mal entendidos, estar com o coração limpo, sem ódio, sem raiva. Então, esse evangelho é pequeno. Vamos analisar sobre isso. Vamos tirar a palha que está tampando nossos olhos e não está deixando nós enxergarmos os nossos erros. Porque tem pessoa que erra, mas não percebe que errou. Tem pessoa que erra e não percebe e acha que foi o outro que errou com ele. E ele é inocente, que foi o outro que errou primeiro. Aí fica eu não procuro ele. Eu não procuro ele. Fica isso de um lado para o outro, aí não vai haver a reconciliação. Porque às vezes o outro nem sabe porque você virou a cara, porque que você está ofendido com ele. Porque talvez ele tenha falado assim alguma palavra sem saber e aquela palavra tenha te ofendido e você vira as costas, né? Vira inimigo, né? Por isso que se diz é conversando que se entende. Então, meus queridos irmãos, vamos meditar sobre esse evangelho, o sacrifício mais agradável a Deus. É nós nos amarmos
amarmos nossos irmãos e ofertar nossa alma limpa ao Senhor nosso Deus, principalmente quando a gente tem um pedido a fazer. Não fazer só por nós, mas fazermos por todos aqueles que estão ao nosso redor e por aqueles que precisam. Então a gente vai sentir uma paz muito grande, porque com a alma limpa e a mente limpa, a gente vai conseguir estar mais em contato com Deus, com a espiritualidade amiga. E aquele pedido que a gente fizer vai chegar ao altar da providência. E Deus vai responder as nossas preces, conforme for a nossa fé, conforme for o nosso merecimento, conforme estiver o nosso coração diante do altar do Senhor. Então, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Que Deus abençoe e proteja todos vocês que estão me ouvindo. Abençoe seus lares, seus familiares, os nossos vizinhos e os nossos irmãos do mundo inteiro, a nossa querida doce Mãe Terra, para que a paz e o amor reine no coração de cada um de nós. Que assim seja, hoje, amanhã e sempre. Abençoado seja, Senhor, esse dia. Louvado seja. Que assim seja, graças a Deus. Fiquem na paz de Jesus. Que assim seja, graças a Deus.